Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda-feira, dia 16 de setembro de 2024. Na semana passada, o mercado intensificou as apostas em cortes maiores dos juros pelo Fed. Hoje, a previsão é de que a taxa alcance aproximadamente 3% no ano que vem. Uma semana antes, a expectativa estava perto de 3,25%. Bom, esse movimento impactou positivamente as bolsas globais, desvalorizou levemente o dólar e valorizou as commodities, que seguem amassadas. Na agenda econômica do exterior, tivemos dois destaques. O primeiro foi a inflação de agosto dos Estados Unidos, medido pelo CPI. Apesar do resultado ter mostrado mais uma desaceleração em direção à meta de 2%, quando olhamos o qualitativo, a composição foi pior do que o esperado. Como o foco da política monetária deles hoje é bem mais o mercado de trabalho do que a inflação, essa piora acaba não impactando tanto o cenário, mas deixa alguns diretores mais conservadores ainda mais cautelosos. Na zona do euro, o Banco Central Europeu cortou a taxa de juros em 25 pontos base, para 3,5%. Os próximos passos dependem muito dos dados, mas a pressão salarial ainda elevada, em conjunto com o processo de convergência da inflação mais lento que o esperado, fez com que eles passassem uma mensagem mais dura. Provavelmente, devemos voltar para aquela narrativa de corta por lá. No Brasil, a atividade econômica de julho mostrou um começo do segundo semestre mais forte que o esperado, principalmente dos serviços. Isso ao mesmo tempo que o IPCA de agosto veio mais baixo e com um qualitativo bem melhor. Porém, como nossas expectativas inflacionárias continuam enfrentando desafios estruturais e climáticos à frente, podendo inclusive estourar o teto da meta esse ano, essa melhora foi bem-vinda, mas insuficiente. Juntando isso com a atividade aquecida e as incertezas no fiscal, as taxas de juros subiram. Por outro lado, acompanhando o internacional, o Ibovespa e o real se valorizaram, mas pouco. Para essa semana, o grande destaque da agenda é a política monetária, com vários bancos centrais decidindo os juros. O dia mais aguardado é a famosa super quarta, com Estados Unidos e Brasil. Começando pelo Fed, esperamos que o FONC comece o ciclo de cortes com uma redução de 25 pontos base, indo para o intervalo entre 5% e 5,25%. Apesar dos receios de desaceleração econômica, os indicadores de emprego e renda sugerem um pouso suave, sem risco iminente de recessão. Além disso, estaremos atentos à atualização das projeções trimestrais, principalmente para o chamado gráfico de pontos, que mostra o caminho esperado para os juros. Aqui colocaremos em xeque se o mercado realmente tem colocado muito prêmio nessa taxa terminal. E claro, o presidente Jeremy Powell vai conceder uma entrevista logo após a reunião. Vindo para o Brasil, por aqui a magnitude deve ser a mesma, 25, mas no sentido contrário. Esperamos que o nosso Banco Central aumente a taxa Selic para 10,75%. Embora o cenário externo esteja se mostrando menos adverso, as incertezas persistem. E quando olhamos domesticamente, o balanço de riscos não mudou muito. Segue assimetricamente altista, mas se agravou consideravelmente. Inflação corrente piorou, expectativas seguem desancoradas, hiato do produto mais apertado, desvalorização cambial e risco fiscal. Nesse contexto, nosso cenário base projeta 3 aumentos de 25 até o fim do ano, encerrando 2024 em 11,25%. Para a primeira reunião do ano que vem, esperamos mais uma alta de 25 para 11,5%, onde deve se estabilizar até o segundo semestre, quando iniciará um ciclo de cortes, encerrando o ano em 10,5%. Na sequência, na quinta e na sexta, outras economias importantes também decidem juros: Inglaterra, Japão e China, cada qual com seu ciclo, mas dessa vez todas no mesmo barco, de manutenção. Na Inglaterra, as baixas impressões de inflação nos últimos meses até levantam a possibilidade de um corte. Provavelmente a decisão não será unânime, mas os juros devem seguir em 5%. Pensando agora nos países asiáticos e, mais importante, em como eles podem impactar o Brasil, vemos movimentos mistos. No Japão, o viés da política monetária é de alta, e como o passado recente nos mostrou, o desmonte de operações de carry trade tem um forte potencial de desvalorizar nossa moeda. Como isso depende da evolução da economia, ao que tudo indica, os juros devem se manter estáveis em 0,25% por lá, pelo menos por enquanto. Outubro está logo aí. Já na China, o viés é de baixa.
Provavelmente, a flexibilização virá para dar suporte em meio ao enfraquecimento da demanda doméstica e à pressão deflacionária. Só não agora. Recentemente, o Banco Popular da China afirmou que ainda tem espaço para cortar a proporção de depósitos que os bancos são obrigados a manter como reserva. Isso aumenta a liquidez, estimula o crédito e impulsiona a economia. Mas aqui temos dois problemas. As margens estão mais apertadas e a atividade está bem fraca por lá. Pensando agora nas implicações para o Brasil, como eles são um importante parceiro comercial nosso, esse cenário dificulta as coisas. Enfim, semana bem movimentada. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!